Vamos lá, oitavo ano. Agora nós vamos fazer a correção do exercício de português da página 32, falando sobre transitividade verbal. A primeira questão diz o seguinte: leia as duas construções abaixo e explique no caderno se os complementos ou objetos destacados têm a mesma classificação. Justifique sua resposta. Aqui nós temos as duas orações. 1. Precisava de seu chapéu. E oração 2. Subiu para ir buscar o chapéu. A pergunta é se eles têm a mesma classificação. Então, a resposta é não. Por quê? Porque aqui, na primeira oração, o verbo precisava, ele pede um complemento, só que esse complemento ele vem com uma preposição, a preposição de. Na segunda, subiu para ir buscar o chapéu, então o verbo buscar pede um complemento sem preposição. Então, elas não têm a mesma classificação. Por quê? Porque na primeira oração, o verbo aqui o verbo transitivo aqui pede um complemento de um objeto indireto, que é quando o verbo necessita de um complemento com preposição. A segunda oração, subiu para ir buscar o chapéu, o verbo buscar necessita de um complemento sem preposição. Portanto, esse complemento, o chapéu, é um objeto direto. Segunda questão. Releia esta passagem do conto. Todos ficaram no corredor, mirando, comentando. Letra A, pergunta. Classifica os verbos destacados quanto à transitividade. Todos ficaram no corredor, mirando, comentando. Então, quanto à transitividade, os verbos são intransitivos. São verbos que, para você compreender a oração, não necessita de nenhum complemento, certo? Então, quando isso acontece, nós dizemos que os verbos são intransitivos. A letra B. Reescreva as frases acima no caderno, de modo que os verbos ganhem uma transitividade diferente. Então, você poderia ter aí várias possibilidades, de reescrever essas frases, fazendo que com o verbo ganhe uma transitividade diferente. Aqui, nós vimos que ele é intransitivo. Então, você vai transformar nas suas orações de modo que esse verbo passa a ser transitivo, Passa a pedir um complemento. Vou colocar aqui algumas sugestões para vocês, que poderia ser: todos ficaram no corredor, mirando o quarto, falando do ocorrido, certo? Então, aí mudou totalmente a transitividade. O verbo deixou de ser intransitivo e passou a ser transitivo. A outra diz assim: classifique os verbos quanto à transitividade apresentada na reescrita. Então, nessa reescrita, os verbos que eram intransitivos passam a ser transitivos, direto e indireto, porque depende do complemento. Terceira questão. Releia o trecho abaixo e observe os complementos do verbo em destaque. Mostrei-lhe o relógio para que visse que o tempo estava passando. A. Qual é a classificação sintática do pronome li? Então, aqui, nessa classificação, o li é um objeto indireto, Li é um objeto indireto. A letra B. Como se classifica o complemento o relógio? O relógio é um objeto direto.
Ó, nesse caso aqui, ó, por que que o pronome li, ele funciona como objeto indireto? É porque o pronome li, ele equivale ao pronome, o pronome li equivale no contexto a para ela. Mostrei-lhe o relógio. Mostrou a quem? Mostrou para ela. Por isso, viu? Como para é uma preposição, então aqui a resposta da letra A é objeto indireto. E na letra B, como se classifica o complemento do relógio? O complemento do relógio é um objeto direto. A letra C, quanto à transitividade, qual é a classificação do verbo em destaque? O verbo aqui em destaque é mostrar, que no caso está no passado. Mostrei. Então, nesse contexto, esse verbo aqui, ele é transitivo, direto e indireto, porque ele pediu dois complementos, o complemento de um objeto indireto e o complemento de um objeto direto. Então, na letra C, quanto à transitividade do verbo, ele é transitivo direto e indireto. A quarta questão. Avalie o uso do pronome oblíquo, me, nos seguintes trechos do conto de Enigma. Nós temos aqui as orações. Os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha no gênero das de Sherlock Holmes. 2. Ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente. A oração 3. Com a senhora não exijo que me entregue o anel. No pontinho 3, pergunta: no caderno, indique a função sintática desse pronome em cada construção. Nós estamos falando de quê? Do pronome me. Aqui, ó. Na primeira aqui, os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha no gênero das de Sherlock Holmes. Então, nessa primeira oração aqui, o pronome me é um objeto indireto. Na segunda, ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente. O me é um objeto direto. E na terceira, com a senhora, não exijo que me entregue o anel. É um objeto indireto, certo? Então, façam aí a correção no caderno de vocês, viu? Que é um assunto de prova.